Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Délio, minhas irmãs e meus irmãos, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, que bom estarmos reunidos para celebrar, tornar importante, fazer importante essa memória de Jesus Cristo, da sua Páscoa, do seu amor por nós, da sua capacidade de compaixão por aqueles que o acompanham e o rodeiam. Como na primeira leitura, São Paulo nos mostra esta compaixão quando ele lembra que ele diz a verdade pelo testemunho do Espírito Santo e da sua bonita consciência, sua retidão de sua consciência. Ele diz a verdade a respeito daquilo que era a dureza do coração dos seus conterrâneos, porque eles não foram capazes, apesar de ser da herança de Israel, o templo, apesar de eles terem a Torá, a palavra, apesar de eles terem a aliança de amor, os profetas como referencial, eles não conseguiram acolher o Senhor da glória, Jesus Cristo. E São Paulo está muito marcado por esta compaixão deles, pela dureza do coração, pelo fechamento na possibilidade de salvação traga por Jesus Cristo nosso Senhor. E São Paulo resolve eu queria ser segregado para que vocês se convertessem de coração sincero e reto. Como ele fez a experiência também, São Paulo faz essa experiência de amor, de vida, de fé, de conversão. Ele mesmo foi marcado por essa conversão bonita que nós celebramos no dia 25 de janeiro, inclusive a data em que o Monsenhor marcou sua ordenação episcopal. Aos israelitas pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e também os patriarcas. Por isso, ele quer ser segregado para servir de testemunho para eles, para que eles pudessem conhecer a graça transformadora e operante do Espírito de Deus derramado sobre eles e sobre todas as pessoas de boa vontade. O Evangelho fala também dessa experiência, da experiência de uma espécie de tristeza que Jesus tem com a experiência dos seus que não conseguem abrir-se para a novidade do Evangelho. E Jesus Cristo vai para a sinagoga no dia de sábado. Ele foi comer numa casa de um dos chefes dos fariseus e eles estavam observando Jesus. Esse observar de Jesus é para ver o que Jesus iria fazer. Eis que apareceu diante deles um sujeito doente, com um problema sério de retenção de líquido, um hidrópico. E ele estava com essa retenção de líquido, ele transformava, seu corpo ficava todo transformado por causa dessa retenção de líquido. E ele precisando de uma cura. E Jesus diz assim: é permitido ou não de sábado curar? Eles ficam calados. Quer dizer, esse silêncio é um silêncio da omissão. Eles omitem o juízo
para não se colocarem diante da lei. Eles leem a lei com tanta força, com tanto radicalismo, eles não conseguem compreender o espírito da lei, que é o espírito da vida, que a lei foi criada para o ser humano, não o ser humano foi criado para a lei. Então o ser humano é maior, a vida é maior do que a lei, do que as normas, do que os princípios. E os princípios legais estão a serviço e devem estar a serviço da vida. E aí Jesus olha para eles e diz: o que vocês me dizem que eu vou fazer? Silêncio seus é um silêncio de omissão, de não prestar socorro, de não ajudar, não colaborar. E Jesus toma o homem pela mão. Tomar pela mão significa se tornar solidário a ele, né? Sentir a sua dor, sentir a compaixão, sentir essa nobreza de espírito que há em Jesus Cristo, pelos mais fracos, pelos pequenos, pelos pobres, pelos simples. E Jesus tem essa delicadeza, essa gentileza. Ele toma ele pela mão, ergue-o, cura-o e despede dele. E aí olha para lá e vem um outro silêncio. Pergunta a eles assim: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. De novo um silêncio agora já de condenação, já não mais um silêncio marcado pela omissão, mas outro tipo de silêncio agora, esse silêncio que muitas vezes nós calamos. As razões, foram apresentadas as razões dessa vida, dessa compaixão de Jesus Cristo, pelo seu povo, pela vida, pelas pessoas que precisam dele, essa compaixão que ele tem, e ele demonstra essa compaixão. Jesus, ele faz questão de esbanja amor às pessoas, e manifestação dessa compaixão, que ele veio para os simples e para os pequenos. Com certeza isso para nós serve de exemplo, para não perder a oportunidade de fazer o bem, não olhando a quem, e tendo a oportunidade de fazer o bem, mas mesmo assim fazendo o bem, nós sabemos muito bem que não é fácil fazer o bem, ser caridoso, fazer caridade, verdadeira caridade é difícil, é muito exigente mesmo, porque você vai causar divisão na comunidade, muitas vezes, pelo ponto de vista que você faz. Então siga a inspiração sempre do Evangelho, e conforme São Paulo diz, siga também sua consciência. A consciência é esse sacrário vivo de discernimento que temos, mas reze. A oração é que trouxe a força para Jesus Cristo e que traz ele no seu trabalho, na sua missão de libertador da humanidade, das pessoas que precisam. E é nesse sentido que São Paulo também faz. Ele deseja ser segregado, ele deseja ser retirado e até morrer pela causa. Ele faz isso depois, mais tarde, mas ele queria que os seus conterrâneos, ou que os seus também aqueles que eram da mesma lei que ele era antigamente, os judeus, ele desejou que eles também conhecessem esse Evangelho de Jesus Cristo, conhecessem Jesus Cristo, amassem Jesus Cristo e seguissem Jesus Cristo. Só que eles não conseguiram fazer isso, mas São Paulo queria fazer isso de tudo quanto é jeito para que eles conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. Então que o Senhor nos deixe também, nos envolva no seu amor e nos ajude a compreender e a buscar sempre a ter compaixão pelas pessoas e não deixar de fazer o bem a quem precisa, mesmo que isso for dia de sábado, de domingo, dia de descanso, mas a gente não deve nunca se cansar de fazer o bem, que é muito gostoso fazer o bem às pessoas, mesmo que elas não tenham gratidão a nós, mas já por detrás do bem feito, com certeza já está o louvor e a gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos nossas preces, nossos pedidos ao Senhor nosso Deus.